Olá, sejam bem-vindos à Terra Investimentos, há mais de 20 anos atuando no mercado financeiro. Vamos juntos? Terra Cenários 2022. A Terra Investimentos apresentará, dos dias 23 a 25 de novembro de 2021, um evento com as projeções para o mercado financeiro para 2022. O evento está dividido da seguinte forma: primeiro dia, economia global na pós-pandemia, o que esperar? Com a participação de Regis Chinchilla, Heloíse Sanches, Eli Sapucaia, os analistas de investimento, e Vaney Nagem, gestor de câmbio, com abordagens importantes sobre as expectativas dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Ao longo de 2021, não só no Brasil, mas também no exterior, acompanhamos de pertinho em diversos países dois pontos muito importantes: a alta da inflação e aumento dos estímulos monetários devido à pandemia. Mas como ficará o mercado para 2022? Confira no Terra Cenários 2022. Eu, Elis, vou falar um pouco sobre os Estados Unidos. Então a gente vai começar com um overview sobre 2021. O que foi 2021 nos Estados Unidos? Tivemos dados macroeconômicos mistos. O que isso significa? Basicamente, a gente viu uma alta exponencial da inflação no mundo inteiro. Isso também foi visto nos Estados Unidos. Em contrapartida a isso, a gente teve a taxa ou a solicitação de auxílio-desemprego um pouco mais baixa. Então, o que significa isso? Isso significa que a população está se sentindo segura para voltar a trabalhar. Entretanto, quando a gente vai olhando o cenário para o longo prazo, em 2022 o que a gente projeta é que essa inflação ela ainda continue. Por quê? Porque essa inflação está vindo da cadeia de suprimentos, ou seja, exatamente na ponta da produção. Com isso, potencialmente, esse produtor vai repassar a inflação para as famílias e para os consumidores. Além disso, o que a gente olha no cenário dos Estados Unidos é o posicionamento do Fed, do Federal Reserve. O que isso significa? Eles vão principalmente analisar essa inflação e compreender qual é a política macroeconômica que eles devem seguir, ou seja, qual o direcionamento. O que a gente fica majoritariamente atento é a taxa de juros dos Estados Unidos. Essa taxa de juros ela vai impactar necessariamente no mundo inteiro se ocorrer um aumento. Falando do Covid nos Estados Unidos, o que a gente observou foi um cenário que se deu de pouca vacinação no início da pandemia. Então houve uma baixa adesão da população. Bom, com o caminhar e o decorrer do ano de 2021, a gente vai vendo que a vacinação ganha um pouco de tração dentro dessa população. E com isso, a gente vai vendo também uma melhora da economia e uma maior segurança da população para voltar para os seus postos de trabalho. O que acaba acontecendo com esse dado, né? O que acaba acontecendo com isso? Quando a gente vai vendo esse movimento da população, a gente vê uma diminuição da solicitação de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Em contrapartida a isso, o que significa? Significa que as pessoas voltaram aos seus postos, estão ganhando renda e aí a gente vê a ponta da inflação, ou seja, a inflação ela vem um pouco mais forte, mas isso se dá principalmente por conta da inflação na ponta da produção, ou seja, na ponta da cadeia produtiva, nos insumos. Ou seja, a inflação ela chega através do produtor e é repassada para o consumidor final. O que a gente analisa é que com esses dois dados,
o auxílio-desemprego e a inflação, a gente vê uma disparidade nos dados macroeconômicos. Então, a recuperação da economia dos Estados Unidos, ela não se dá de forma tão linear. Então, ela passa por altos e baixos e no ano de 2021 a gente viu isso principalmente com a solicitação de auxílio-desemprego, que algumas vezes ao longo do ano percebemos que ela veio acima do esperado e acima do consenso de mercado. O que esperamos para o ano de 2022 nos Estados Unidos é que essa recuperação de fato ela aconteça de uma forma mais linear. O ponto principal de atenção continua, claro, sendo a política macroeconômica dos Estados Unidos, principalmente a taxa de juros, que é o que a gente espera que de fato ela não aumente e não aconteça. Entretanto, como a gente já falou anteriormente, a inflação ela não está demonstrando uma queda. Com isso, esse é o principal ponto de atenção e, claro, a gente espera que essa economia ela retome com mais força, assim como foi demonstrado no relatório do FMI, que espera que, de fato, exista um crescimento global. Entretanto, está passando por revisões. Então, continue conosco! Olá pessoal, sou Elaí Sanches da equipe de análise da Terra Investimento e vou falar com vocês a respeito da Europa, tudo o que aconteceu durante o ano de 2021, cenários para 2022, pandemia e etc. Ao longo de 2021, tivemos dois grandes eventos relacionados à política na Europa. O primeiro deles aconteceu em fevereiro com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe, e o segundo com Angela Merkel, na Alemanha. A primeira saída, que foi a do Giuseppe, ocorreu por falta de apoio no parlamento e o lugar dele foi tomado pelo ex-presidente do Banco Central Europeu, muito conhecido por ter superado a crise da Europa de 2012. E o segundo deles com a saída da Angela Merkel, que permaneceu 16 anos no poder, trazendo grandes impactos aí tanto para a Alemanha como também para toda a Europa. Ainda no cenário político, tivemos algumas questões referentes ao pós-Brexit, que foi um assunto que começou lá em 2017, e o principal ponto durante este ano foi a questão das áreas de pesca, sendo que mais de 60% da pesca que ocorria por lá eram de navios não britânicos. Ou seja, mesmo desde 2017 a gente continua tendo alguns conflitos a respeito do pós-Brexit. Entrando agora no cenário de Covid, o Reino Unido, como também toda a Europa, foram um dos primeiros países a começarem a adotar algumas flexibilizações nas medidas, tanto a respeito de uso de máscaras e também, consequentemente, ter os primeiros impactos da segunda, terceira, quarta onda até que a gente ouviu falar. Com a pandemia, os bancos centrais começaram a adotar uma série de estímulos monetários econômicos para tentar conter um pouco as consequências que tivemos com a pandemia. Inclusive com a inflação na zona do euro, que atingiu o maior patamar nos últimos 10 anos, em 3%, bem acima da meta do Banco Central Europeu, que é apenas 2%. Para Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, a inflação, embora alta, ela ainda é vista como algo transitório, o que a gente sabe que pode ser que não seja muito bem assim. Alguns pontos que vão continuar no nosso radar para 2022 é a inflação, o programa de estímulos monetários do governo e a taxa de juros. As previsões do Banco Central ainda para este ano de 2021 são um crescimento do PIB de 5% e para 2022 de 4,6%. As previsões da inflação para 2021 são de 2,2%, 1,7% para 2022 e 1,6% para 2023. E o outro ponto é que devemos manter as taxas de juros próximas a zero e também teremos a desaceleração das compras mensais de títulos. Eu vou ficando por aqui, fiquem agora com o Regis Chinchilla, analista da Terra Investimentos, para entender um pouco mais a respeito do cenário da Ásia. Olá, neste primeiro dia vamos abordar economia global no Terra Cenários, então vamos começar pela Ásia. Bom, o cenário mundial da economia tem sido desafiador e para o ano de 2022 deve continuar na medida que a inflação acaba corrompendo muito o crescimento mundial e global, né? Então na China a gente tem olhado muito para a questão da inflação, da desaceleração dos preços das commodities, enquanto nos Estados Unidos a gente tem olhado muito para o fator retirada dos estímulos monetários, projetando também para 2022 a alta de juros. Enquanto no mercado emergente a gente já espera uma inflação maior, né, mais preocupante, persistente. Isso tem feito os bancos centrais nos emergentes aumentarem a taxa de juros, tentando conter a valorização dos preços, né? E aqui no Brasil a questão do preço dos combustíveis e também
do custo da energia tem preocupado mais a cadeia de produção de uma forma mais constante e preocupante para 2022. Então eu acredito que esse seja o fator de monitoramento, né, para a gente retomar o crescimento, pensando em 2022, 2023, sem deixar de lado a questão do ano eleitoral, que é super importante, né, o ano presidencial das eleições, enfim, é um tema muito importante que deve trazer volatilidade ao ano de 2022. Bom, então vamos começar pela Ásia. Primeiro destaque para a China. A China, que é a compradora de commodities, 18% do PIB mundial é representada pela compra de commodities da China pelo mundo. Então é um importante player para a gente acompanhar, né? Então fazemos isso constantemente na Terra Investimentos, através dos nossos relatórios, através do nosso Morning Call, né, onde vocês acompanham também no canal do YouTube. Então eu queria falar um pouco sobre a expectativa de desaceleração da economia chinesa, né? Então para 2022, o G20 falou na ordem de 5,6% de crescimento da China. Ou seja, isso representa uma desaceleração, né, em termos de crescimento da China, o que para o mundo é também um ponto de atenção, né? Porque eu já citei essa questão aí da compra das commodities, né? Que é uma representatividade bastante grande, né? Quando falamos de Brasil, é uma coisa importante para citar, de tudo que a gente exporta em termos de commodity, 1/3 vai para a China, né? Então eu estou falando aqui de soja, estou falando do minério de ferro, do petróleo, proteína animal, algodão, então são produtos certamente muito importantes, né, que contribuem muito para a arrecadação do governo federal. Então, voltando um pouco para a China e para a estrutura para 2022, né, o que o mercado está de olho é realmente nessa desaceleração, né, no custo da energia, que vem impactando, né, de forma bastante acentuada esse crescimento chinês, que a gente sabe que é muito estimulado via crédito, né, via endividamento das incorporadoras, que é também um ponto de atenção para 2022. A gente sabe que desde 2008, com a crise do sistema financeiro mundial, a China buscou, né, esse tipo de alavancagem, de endividamento via empresas do setor de construção civil. Então é um ponto claro para a gente também acompanhar. A expectativa do mercado é que esse tema inflação ele seja recorrente até meados de 2022, né? Principalmente por questões do preço de energia, que vem encarecendo muito. Quando eu falo isso, estou falando do preço do carvão, né? Que também houve um problema com relação à escassez e também elevação de preço. O governo chinês também fez alguns movimentos em torno do minério de ferro, dos metais de uma maneira geral, para tentar conter essa valorização e tentar conter também a questão inflacionária, né? Como eu já disse, é um ponto aí que acaba desacelerando, né, na economia chinesa, né? Então é um ponto para a gente ficar de olho. Bom, eu gostaria de falar um pouco também sobre a regulação setorial na China, né? Isso tem preocupado um pouco os investidores na medida que o governo chinês, esse ano de 2021, evoluiu muito em algumas questões de regulação em empresas como siderurgias, né, setores que são super importantes em termos de crescimento, e para a gente aqui no Brasil, né, como exportador muito forte de minério de ferro, é um ponto que temos que ter como atenção, né? E uma outra coisa que aconteceu em 2021 e temos que olhar de perto em 2022 é o aumento da regulação nas empresas que foram listadas em Nova York, né? Tiveram IPOs e tiveram o governo chinês aumentando tributos. Isso tem preocupado também os investidores estrangeiros e como a gente está falando de fluxo internacional, esse fator também é importante para monitorarmos em 2022. Um ponto muito importante para monitorarmos em 2022, voltando a falar um pouco sobre a crise energética, né, o que vem acontecendo na China em 2021 e já projetando para 2022, este ano tivemos o evento da COP26, onde a China se comprometeu para o ano de 2030 e o ano de 2060 a diminuir a emissão de carbono. Isso é muito importante porque a gente sabe que a China produz muita energia via carvão e petróleo. Então isso deve impactar também em relação aos custos. Isso é muito importante a gente analisar para 2022 e também projetar uma questão energética, uma melhoria, né? E também uma forma da China continuar crescendo. Pensando para o ano de 2022, também temos o problema da Covid na China para nós monitorarmos, né? A gente sabe que existem alguns problemas localizados ainda, até pelo tamanho da população chinesa, né? Que é uma população que demanda muito vacina, enfim, ainda vai demorar um pouco, né, no ano de 2022 para a gente começar a falar de um pós-pandemia
né, na China e na Ásia de uma maneira geral, né, mas temos a projeção também de que existe um avanço, né, e também menores restrições na cadeia de produção, que foi um evento muito importante em 2022, o que causou alguns choques de oferta e demanda pela desigualdade vacinal. Então, um tema muito importante para nós olharmos, né, 2022. Falando um pouco do Japão, tivemos o início do mandato do primeiro-ministro Fumio Kishida, né? Ele se comprometeu a melhorar a questão da alocação, né, de recursos para vacinação, né, em 2022, e também a gente sabe, até por conta das Olimpíadas 2021, a gente ficou muito por dentro de como a vacinação atrasou muito no Japão, né? Então ele se comprometeu a reforçar, né, as doses, enfim, dar maior atenção a esse ponto, né? E também, claro, o crescimento do Japão, né? O Japão que vem com um crescimento muito baixo nos últimos anos, então ele prometeu, né, melhorar essas questões, incentivar mais o consumo e também algumas medidas até militares que ele acabou citando, né, de acordo com a evolução e o comportamento da China e principalmente da Coreia do Norte, que é um tema muito importante no Japão e que eles estão bem de olho nessa questão, né? Para o ano de 2022, a expectativa de crescimento do Japão gira em torno de 3,2%, né, de acordo com a última reunião do G20. Então, pessoal, chegamos ao fim desse primeiro dia da economia global, onde falamos dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia também, para contextualizar e nos prepararmos para 2022, né? Porque a economia global, a gente sabe e temos muitas empresas listadas no Ibovespa, né, na nossa bolsa, nossa B3, que são exportadoras e dependem muito desse efeito, né, dessa cadeia produtiva que envolve a economia global. Gostaria aqui também de reforçar o convite para amanhã. Vamos falar sobre o Brasil, que nos espera para 2022, né, do ano eleitoral cheio de desafios, mas também temos aí empresas muito sólidas, com bons fundamentos, né? Então vamos montar para vocês todo o panorama, o que a gente espera tanto na renda variável quanto na renda fixa, quais são as oportunidades, né? E no terceiro dia teremos o time da assessoria mostrando para vocês, falando para vocês sobre diversos produtos que a Terra oferece, né? Pensando exatamente nessa busca por alocação, né, e por melhores oportunidades para o ano de 2022. Então é isso, obrigado e até mais. Eu sou Vanei Nagem, gestor de câmbio da Terra Investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre a expectativa aí do mundo em relação ao câmbio. Depois de um ano de 2021 aí com uma oscilação tremenda de todos os países aí com bastante dificuldade, essa guerra inflacionária que gerou depois dos fechamentos de praticamente todos os países aí em relação a alguns lockdowns, vários países aí com dificuldades econômicas, uma inflação quase que global. O câmbio pressionado em várias moedas, tendo o dólar valorizado bastante por ser a moeda de mais reservas no mundo. Estamos esperando 2022 um cenário de um pouco mais de refresco, onde as moedas comecem a ter menos oscilações e menos pressões. Agora, com a abertura e final de 2021 e 2022, o Covid retraindo um pouco e deixando os portos funcionarem mais em pleno vapor, conseguimos ter exportações, importações e movimentações, fazendo com que as moedas tenham de novo um pouco de recuperação. Os países começando a ter suas movimentações industriais, as suas vendas e suas compras normais, começam a ter um impacto menor nessa inflação. Podemos falar que por causa da inflação praticamente mundial, nós tivemos uma movimentação um pouco maior nos preços das moedas. Tá? Essa inflação tendo uma recuperação, podemos ter de novo a moeda tendo menos pressões e voltando mais ao eixo de expectativa de cada país. Esse foi um pouquinho do cenário do câmbio mundial e peço a gentileza a vocês que acompanhem a gente amanhã, que teremos mais Terra Cenário.